Olá pessoal, graça, paz de Deus, amém? Vocês estão prontos para uma aula? É o seguinte, nesse momento de pandemia, nesse momento de ficar em casa, né? A gente estamos tomando algumas atitudes, né? Vocês já vêm acompanhando já há algum tempo aí, tá? Nós começamos com o nosso culto online, algo novo. E aqui estamos nós com mais uma nova modalidade nova, né? Que é a de fazermos as nossas aulas dos estudos bíblicos, ok? Pelo YouTube também. E essa semana eu sentei com o Harrison, com o Joabson, e a gente vai ver aí como a gente grava, se faz para gravar esses vídeos, essas aulas, tá? Para na quinta-feira estarmos assistindo, né, nossa aula. Pessoal, como nós estamos passando por uma situação de perseverança, de mais oração, fé, inclusive, eu pensei em trazer alguma coisa relacionada a isso, né? E eu procurei em algumas revistas nossas e eu não achei uma que falasse especificamente disso. Contudo, em umas revistas passadas, antigas, que eu ganhei do meu tio, eu achei uma revista aqui que fala muito sobre o que, tecnicamente, sobre o que nós estamos passando hoje, tá? Que, como eu falei, essa questão de perseverança na tentação, perseverança na provação, a diferença de tentação e provação, perseverança, fé, colocar a fé, né, em ação propriamente dita, trazer à existência aquilo que ainda não existe. E essa revista, ela meio que se sintetiza, isso aqui, ó, a carta de Tiago, a fé em ação, certo? Essa revista é muito interessante, muito boa, pessoal. Vocês vão ver, tá? Se der pra gente dar todo o índice dela, eu, Joabson e Harrison vamos dar, mas até lá, se não acontecer, nós voltamos para a sala de aula normal. Mas até lá, nós vamos estar estudando sobre essa revista aqui, tá? Não fiquem preocupados, porque a revista essa edição, na verdade, é uma revista da editora Cristã Evangélica, que já é a que nós já vínhamos estudando, certo? Nas outras lições passadas, com a atual direção do pastor Ivan. Bem, pessoal, sem mais delongas, vamos para nossa aula de hoje, ok? Pessoal, como nós vamos estudar a carta de Tiago, tá? Abra sua Bíblia aí na carta de Tiago, ok? Eu vou ler para vocês aqui, eu vou estar lendo a revista, e de acordo com o que eu vou estar lendo, eu vou fazendo alguns momentos pausados, ok? Vou fazer alguns momentos pausados. Pronto, aqui a carta de Tiago. Vamos lá. Uma coisa que eu queria indicar para vocês, né? Agora não, porque essa é a primeira aula, não tem como vocês saber, né? Mas leiam a carta de Tiago, pessoal. Pessoal, a carta de Tiago só tem 2 folhas. 2 folhas. A carta de Tiago só tem 2 folhas. Na minha Bíblia mesmo só tem 1 folha e um pedaço. Então eu indico a vocês para lerem a carta de Tiago. Vocês vão durar aí no máximo 3 minutos. Se você for uma pessoa que lê muito devagar, ou Samuel, não gosto muito de ler, 5 minutos você vai demorar para ler essa carta, ok? Mas eu indico a vocês a lerem a carta de Tiago, porque é uma carta muito, muito interessante, pessoal. Só para vocês terem noção, tem um resumo aqui atrás da revista, tá? Ó, do que fala mais ou menos a carta de Tiago. Olha só, o valor das provações, praticando a palavra, fé sem parcialidade, o perigo na língua sem controle, condenação aos ricos gananciosos. Isso é mais uma questão da época, mas claro, nós podemos aflorar para os nossos dias atuais.
a paciência e suas recompensas, e fala também acerca dos que se desviam, né? Também tem momentos que vai falar sobre momentos escatológicos, ok? E, pessoal, particularmente, eu amo a carta de Tiago. É uma carta que tem me ensinado bastante. Se vocês... a minha Bíblia na carta de Tiago mesmo é toda rabiscada, toda riscada. Isso porque você encontra muita coisa de edificação, tá? Na carta especificamente de Tiago. Bem, hoje nós vamos para a aula 1, tá? A aula 1 é essa aqui, ó. Abrindo a cena, certo? Nós vamos para a aula 1, abrindo a cena. O que é isso? Como assim, Samuel? Abrindo a cena. Bem, meu avô já dizia, o avô Pereira dizia que para você entender um versículo, você tem que entender quem está falando, para quem está falando e quem foi que escreveu a carta. Certo? Inclusive, a irmã Adriana essa semana me buscou no WhatsApp e perguntou: Samuel, como vocês falam para... Como é que vocês fazem para dizer, ó, o apóstolo Paulo fala aqui, o apóstolo Pedro relata nessa carta, como é que vocês falam o apóstolo Paulo ali, o apóstolo Pedro aqui? Como vocês sabem do que se trata esse versículo? Quem é que está falando desse versículo? Então, a pergunta dela foi uma pergunta muito interessante. Eu vou aproveitar até aqui para explanar essa pergunta. Pessoal, como é que a gente sabe que uma carta, durante um sermão que o pastor está falando, ou alguém que estiver fazendo o sermão, ele cita: o apóstolo Pedro falou na carta tal, o apóstolo Pedro, aqui nessa carta que nós estamos estudando, fala assim. Como compreender isso? Pois bem, nós temos que entender primeiro quem escreveu o livro, né, a carta, para quem, ok? Qual foi o público que ele meio que escolheu para escrever a carta, certo? E do que se trata a carta, certo? Como eu falo para vocês sempre, a Bíblia, ela antes de ser um livro de fé e prática, ela é um livro histórico, pessoal. Entendam isso de uma vez por todas. Antes de você compreender a Bíblia, você tem que ter em mente conceitos orientais, particularmente do povo hebreu, certo? Porque são costumes, pessoal, que não são parecidos, que são, aliás, muito distantes do nosso costume, dos nossos costumes, que somos ocidentais, que estamos ao ocidente do planeta Terra, certo? Como a Bíblia é um livro que conta a história de um povo específico, e que esse povo, ele abrange todas as nações na pessoa de Deus, né? Como ela fala de um povo específico, nós temos que conhecer os costumes desse povo, temos que conhecer a forma que esse povo se tratava, os ditos populares do povo. Exemplo disso, a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, pessoal, é uma carta extremamente linda. É incrível a carta aos Hebreus. Mas, para você compreender a carta aos Hebreus, eu não estou sendo sarcástico, tá, pessoal? Você tem que ler a Bíblia primeiro. Eu não estou zoando com vocês, não. Para você entender, você pode ler o livro de Hebreus. Você pode simplesmente dizer, quem está escrevendo é fulano, e ele está escrevendo para isso, e ele está falando acerca disso. Você pode fazer uma síntese da carta aos Hebreus, mas para você compreender a amplitude de toda a carta, você tem que ler a Bíblia para entender ela. Por que eu digo isso? Resumindo mesmo, para você compreender a carta aos Hebreus, você tem que ter em mente, no momento que você está lendo a carta, você tem que ter em mente o tabernáculo, lá no Êxodo Levítico, certo? As festas judaicas e os rituais judaicos. Por que você tem que ter isso em mente, Samuel? É um segredo. Porque simplesmente o tabernáculo, a posição, as cores, os utensílios do tabernáculo, o tabernáculo, as festas judaicas e os rituais judaicos, simplesmente
todos esses três, esse conjunto de coisas, todos se cumprem na pessoa de Jesus. E se você for ler a carta aos Hebreus, tendo essas três coisas em mente, a sua mente vai expandir e você vai compreender a carta aos Hebreus de forma linda. É incrível, pessoal, quando você tem essas três coisas em mente, quando você lê a carta aos Hebreus e começa a refletir em tudo isso que era na antiga aliança, mas que hoje se cumpriu tudinho em Jesus. É incrível, pessoal. Eu deixo essa dica para vocês, tá? Mas a carta aos Tiago, segundo escreveu Tiago, né? A carta que Tiago escreveu se comporta da mesma maneira. Para nós compreendermos ela, nós temos que entender essas coisas do bastidor. Quem foi que escreveu? Para quem escreveu? Qual o intuito de Tiago quando escreveu? Ok? Vamos para a introdução? Olha só, espero que vocês tenham caneta e papel aí com vocês, tá? E a sua Bíblia, é claro. Não esqueça da sua Bíblia, a sua companheira diária de todas as lutas, ok? Olha só, introdução. Vamos ler. A aula de hoje, ela se baseia em Tiago 1:1. Vamos ler? Pega a tua Bíblia aí, vamos ler? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudação. Observem que o as 12 tribos é acraseado. Então, se é acraseado, é porque indica, ok? Então, mais ou menos seria assim esse verso. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para as 12 tribos dispersas entre as nações. Aí ele diz, saudações. O objetivo da nossa lição é aprender a identificar os três principais elementos do estudo de uma epístola: o autor, os leitores e o propósito da carta. Foi o que eu citei no início do vídeo, né? Vamos lá. A epístola de Tiago é uma carta prática. Pertence à classificação da leitura da Bíblia conhecida como leitura de sabedoria. Seu propósito é caracterizado por instruções para o viver diário e por uma compreensão das perplexidades da vida. E, particularmente, isso é o que me fascina. Henrietta Mears a denominou de Manual Prático da Religião. E outros escritores a chamam de Guia Prático para a Vida e Conduta Cristã. Brodus Haley, é um autor aqui que eu não sei pronunciar o nome dele, foi iluminado ao observar que as falhas que Tiago estava tentando corrigir em seus leitores, fé sem obras, palavras sem atos, censuras e ambição, amor desordenado pelo ensino, valor à riqueza e posição, tratamento depreciativo, dos pobres e viúvas, etc., entre outros assuntos, eram e são tipicamente farisaicas. Desta forma, esta epístola é um convite a uma exortação para que os cristãos judeus lutem para ir além do judaísmo farisaico ou da fé inoperante, assim como creram em Jesus Cristo para a salvação. A partir daí, deveriam de viver como discípulos do Senhor, e não apenas como fariseus melhorados. Aí o autor da lição, né, que é o pastor, eu nem falei o autor da lição, ó, pastor José Humberto de Oliveira, certo, pessoal? Ele encerra a introdução com uma frase muito forte e impactante. O vinho novo exige odres novos. O vinho novo exige odres novos. Um comentário aqui na introdução. Vocês lembram quando eu dei uma aula na igreja falando acerca das 12 tribos de Israel? Vocês lembram que eu falei que as 12 tribos de Israel
as 12, antes da quebra do rei Salomão, eram conhecidas como Israel. E depois da queda do rei Salomão, né, com Roboão e Jeroboão, depois da queda do rei Salomão, o pecado do rei Salomão, depois de tudo isso, o reino foi dividido. Vocês lembram disso? Vocês lembram que o reino foi dividido em 10 tribos de um lado e 2 tribos do outro lado? Vocês lembram? Pois bem, pessoal, então, no tempo de Jesus, quando Jesus ele veio, né, e os evangelistas falam muito sobre ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Lembra disso? Os evangelistas citam muito isso, falam muito nisso. Pois bem, pessoal, Jesus ele é o profeta profetizado da tribo de Judá. Agora ele é o profeta da tribo de Judá por quê? Para salvar as 10 tribos perdidas. Então Jesus ele vem dessas 2 tribos que representam Judá para salvar as outras tribos, as outras 10. Mas por qual intuito, Samuel? Simples. Se tudo no mundo começou como família e por algum motivo, nós sabemos, o pecado, se separou, no final Deus quer novamente reatar a família para vivermos em família. Simples por isso. Então, quando o pastor José Humberto, acredito ele não ter essa ideia das 12 tribos, a separação das 12 tribos, como eu citei para vocês. Acredito que ele não tenha essa noção. Porque eu digo isso porque eu li a aula de hoje, claro, né? E estudei ela. E em nenhum momento ele citou isso, certo? Mas eu não o culpo por isso, claro. Nós temos que sempre melhorar o nosso conhecimento. Temos que buscar sempre conhecer melhor a Sagrada Escritura, certo? Ao meu entender, quando Tiago, ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersa entre as nações. Quando ele diz isso, Tiago, ele está querendo trazer à memória a Israel verdadeira, a Israel espiritual. Lembra que eu falei para vocês que eram 12 tribos, elas se separaram e ficaram 10 tribos, conhecidas como tribo de Israel, que lá na frente se tornam os gentios, que somos nós. E do outro lado nós temos as 2 tribos, que é Benjamim e Judá. E essas 2 tribos, elas dão origem à nação de Israel, que são os judeus. Judá, judeus. Entenderam? E tudo isso foi tudo profetizado por Deus lá atrás. Abraão, Isaac, Jacó, certo? Tudo isso foi profetizado. Tudo isso estava nas mãos de Deus. Ele que, inclusive, não sei se vocês lembram, que Jeroboão reuniu o povo e preparou o exército, e quando foi marchar para bater de frente com Roboão, que era filho real do rei Salomão, Deus usou um profeta e parou Jeroboão e disse, Jeroboão, fique quieto. Claro que não disse com essas palavras, né? Mas traduzindo da forma Litérios Samuel, Jeroboão, fique aí onde você está, porque você não vai guerrear contra Roboão, porque o Roboão é seu irmão, e tudo isso quem fez fui eu que quis essa divisão. Então observe, até nisso Deus ele é soberano, até nisso Deus ele está a par dessa situação, né? Então quando Tiago ele diz, Tiago, servo de Deus, escrevo para as 12 tribos dispersa entre as nações. Eu acredito particularmente que Tiago está escrevendo essa carta com certeza a todas as tribos de Israel que estão dispersas nas outras nações, aos 12 filhos de Judá
que se multiplicaram e cresceram e viraram todas as nações. Não somente a nação de Judá, a Israel, que nós conhecemos hoje, mas Tiago está escrevendo a carta de Tiago a Israel espiritual, a todas as igrejas, aos filhos de Deus que estão dispersos entre as nações, ou seja, todos aqueles que creram em Jesus e os têm como cordeiro pelo seu pecado morto na cruz. Ok? E a frase que eu falei para vocês é justamente essa: o vinho novo exige odres novos. Gente, essa frase ela é muito impactante. Para vocês terem noção, essa frase veio me impactando 2 semanas atrás. Essa frase ela é muito forte, pessoal. O vinho novo exige odres novos. Vocês lembram da parábola que Jesus citou? Que não tem condições de você pegar um vinho novo e colocar em odres velhos, porque se isso fizer, o que vai acontecer? Número 1, o vinho novo estraga. Número 2, o odre vai arrebentar. Então, Deus está nos preparando para um vinho novo. Eu acredito particularmente que esse período que nós estamos passando aí de pandemia, nós sabemos que é uma crise de saúde mundial, a nível mundial. Nós sabemos disso, pessoal. Isso é real, isso é fato, ok? Eu queria deixar registrado, é fato essa crise mundial que nós estamos passando na saúde, por causa do Covid-19. Mas Deus, Ele é soberano, amém? Deus, Ele é soberano. E eu acredito, pessoal, que Deus, Ele está preparando vinho novo para a sua igreja nesses dias. E para que nós venhamos receber o vinho novo de Deus, precisamos sair dessa pandemia como odres novos. Do contrário, o odre rebenta e o vinho novo que receberíamos de Deus vai se estragar. E eu tenho certeza que o que menos Deus quer é vinho novo estragado. Então, se prepare. Prepare o seu odre, prepare o seu altar, organize suas pedrinhas, organize a sua lenha, porque fogo do céu vai descer. Digo fogo do céu não por juízo, claro, também sabemos no futuro, mas eu digo fogo de unção está vindo aí, vinho novo está vindo aí. Até lá, vamos estudar a carta de Tiago. Vamos lá. Nós temos, pessoal, nós temos 3 tópicos a estudar essa noite, ok? 3 tópicos, são eles: quem é esse Tiago que escreveu a carta de Tiago? Tópico 2, para quem Tiago escreveu? E tópico 3, o que Tiago pretendia transmitir aos seus leitores. Tá vendo como é importante? Vamos lá? Olha só. Gente, no Novo Testamento, nós temos 4 Tiagos. Existem 4 Tiagos no Novo Testamento. São eles: Tiago, o filho de Zebedeu; Tiago, o filho de Alfeu; Tiago, o pai de Judas, que não era o Iscariotes; e Tiago, o irmão do Senhor. Vamos observar um por um. Primeiro, Tiago, o filho de Zebedeu, o irmão de João, que juntamente com ele e Pedro formava aquele trio mais íntimo de Jesus. Eu não sei se vocês se lembram, pessoal, mas lá nos evangelhos, quando nós lemos os evangelhos, nós observamos que Jesus ele tem 3 pessoas com quem ele mais se identifica. E isso não é acepção de pessoas, porque até a própria carta de Tiago, Tiago vai combater a acepção de pessoas, essa divisão de pessoas. E é uma coisa óbvia que Deus ele não faz. Mas Samuel, por que Jesus ele tem 3 pessoas particulares para falar algumas coisas em segredo, e por que ele não fala para os outros, já que ele é um Deus que não faz acepção de pessoas? Aí é que tá, pessoal. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele simplesmente trata cada um como cada um trata ele. Reciprocidade. Reciprocidade. Ou você vai se envolver, ou você vai chamar para comer uma pizza
uma pessoa que você não bate as ideias. Ou você vai convidar uma pessoa. Não. Jesus, ele simplesmente tratava esses discípulos com mais intimidade, vamos dizer assim. Porque eu acredito que eles tratavam Jesus com mais intimidade, acredito eu. Eu não sei se vocês lembram, mas tem alguns casos aqui, ó. Nota aí para vocês verem, ó. Marcos 5, 37. Vamos ver? Abre a sua Bíblia em Marcos. Ok. Marcos 5, 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Olha só. Outro momento é lá no capítulo 9, versículo 7, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Então observe, outro caso que me vem à memória também é quando Jesus foi curar a sogra de Pedro. Quem estava lá dentro? Entre outras pessoas, Pedro, Tiago e João. Gente, e lá no Monte da Transfiguração também, quem Jesus levou para lá no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João. Então são pessoas que Jesus ele trata, acredito eu, porque eles, dos 12 ou dos 70 discípulos que Jesus tinha, né? Eles 3 eram pessoas que mais tratavam Jesus com amizade, ou nós, nossa família, temos pessoas que nos tratam, nós nos damos bem com todo mundo, mas tinha alguns que são do nosso círculo de amizade mais íntimo, não é verdade? Então pronto, primeiro Tiago, dos 4, é Tiago, filho de Zebedeu. Lembrem-se que era o amigo mais íntimo de Jesus, o amigo mais amigão ali, parceiro de Jesus. Um outro Tiago é o filho de Alfeu, que era um dos discípulos, aí sim, certo? Um dos 12. O seu nome é mencionado na lista dos apóstolos, lá em Marcos 3,18. Vamos ver? Marcos capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Ok? Então, esse Tiago aqui, um segundo Tiago, para nós analisarmos quem foi que escreveu a carta de Tiago, é o Tiago, filho de Alfeu, que era um dos 12 discípulos. Lembre-se, o primeiro Tiago era filho de Zebedeu, que era irmão de um dos discípulos. Ok? O outro Tiago era o Tiago, filho de Alfeu, que era discípulo. Um terceiro Tiago, vamos observar, é o Tiago, pai de Judas, que não era o Iscariotes, era um outro Judas. Tá, pessoal? Como eu falei para vocês, nós temos que interagir com a cultura dos hebreus, tá certo? Da época de Jesus. E as palavras e os pronomes, Tiago, os nomes pessoais, Jesus até, Judas, tudo isso era nome normal, como é hoje João, Maria, José, tá? Na época de Jesus, esses nomes eram normais, eram comuns em todos eles. Então, um terceiro Tiago é o pai de Judas. É mencionado em Lucas 6,16. Vamos lá para Lucas 6,16 para conferir isso. Lucas 6, 16. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Tá vendo como tem duas pessoas? Um terceiro Judas que nós observamos, um terceiro Tiago, desculpa, que nós observamos é esse. Tiago, o filho de Judas. Este Judas se diferencia dos Iscariotes, como eu falei para vocês. E provavelmente é o mesmo Tadeu descrito em Mateus 10:3. Ok? Seria a mesma pessoa. Porque eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas a palavra Paulo não é uma palavra amaldiçoada, não. E nem Saulo era uma palavra abençoada. Não existe isso. Qual era o nome de Saulo, Samuel? Saulo. E qual era o nome de Paulo, Samuel? Paulo. Pois é, pessoal. Qual era a diferença?
Não existe esse negócio de o nome de Paulo era Saulo. Quando ele conheceu Jesus, o nome dele foi mudado para Paulo. Não, isso não existe. Simplesmente Paulo era o nome comum dele em uma determinada região. Quando ele se mudava para outra região, o nome dele, o pessoal chamava ele de Saulo. Isso é a coisa mais normal entre nomes. Ou, por exemplo, nem todo Severino é Bill. Apesar de que todo Severino você conhece é Bill. Mas nem todo Severino é Bill. Nem todo José é Zé. Vocês entenderam, né? O terceiro Tiago é esse. E o quarto Tiago, pessoal, é o irmão de Jesus, o irmão do Senhor. Vamos ver lá em Gálatas 1. Abra aí sua Bíblia em Gálatas 1. Gálatas 1, 19. Olha o que diz. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então observem, este Tiago, esse quarto Tiago, tinha uma posição influente na igreja de Jerusalém. Pois é, pessoal. Observa aí, Gálatas 2, versículo 9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios, e eles, os circuncisos. E inclusive, pessoal, historiadores dizem que os discípulos, raciocina aí, os discípulos deste último Tiago, que era o irmão do Senhor Jesus, certo? Filho de verdade de Maria e José. Essa é a divergência entre protestantes e católicos, entre outras. Uma delas é essa. Nós acreditamos que Maria e José, eles tiveram filhos, sim, e um deles é Tiago. Estudiosos acreditam que os discípulos desse Tiago, o irmão de Jesus, os discípulos dele foram justamente os pais da igreja, que nós conhecemos hoje. Inclusive foram eles que criaram a Septuaginta, que canonizaram os livros que nós temos hoje chamado Bíblia. Então acredita-se que foram os discípulos de Tiago, o irmão do Senhor Jesus, que canonizou, certo? Os livros da Bíblia. Então, pois bem, qual é o panorama, Samuel? 4 Tiagos. Nós estamos analisando, lembrem-se, nós estamos analisando quem foi que escreveu a carta de Tiago, ok? Então nós temos quatro Tiagos para estudarmos. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, pai de Judas, e Tiago, o irmão do Senhor. Destes 4, apenas 2 poderiam ser o autor da epístola: o filho de Zebedeu e o irmão do Senhor. Olha só, pessoal, de 4 nós já cortamos 2, sobram 2. Contudo, Herodes Agripa I fez o primeiro, que era o filho de Zebedeu, passar ao fio da espada. Ou seja, dos 4, descartamos 2. Sobrou Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, irmão do Senhor. Só que esse filho de Zebedeu, ele foi morto na época de Herodes Agripa I. E isso está descrito em Atos 12, 2. Então só sobra um. Quem? Tiago, o filho, o irmão do Senhor Jesus Cristo. Pois é, pessoal. Além disso, o autor da epístola de Tiago, ele não se identifica como apóstolo, como fazem Paulo e Pedro em suas cartas. Isto apoia a conclusão de que nenhum dos 2 apóstolos chamados Tiago escreveu esta carta. Diante disto, resta-nos Tiago, o irmão
do Senhor Jesus Cristo. Observaram, pessoal, como é um estudo da Bíblia? Isso é a princípio, o estudo da Bíblia é justamente isso. É você pegar os nomes em comum, ok? E estudar mesmo, a fio mesmo, para saber quem é o autor, como ele passou e tal. Os irmãos de Jesus são nomeados com Tiago aparecendo sempre em primeiro lugar, o que indicaria que ele era o mais velho dos 4. E os judeus tinham muito esse costume, né? De dizer o nome das pessoas em ordem de verdade. E todas as vezes que aparecem esse Tiago, que é irmão de Jesus mesmo, certo? Todas as vezes que aparecem esse aí, um exemplo desse é Marcos 6:3, sempre vai citar Tiago, José, Judas e Simão. Como se Tiago fosse o primeiro filho de José e Maria, depois do nascimento de Jesus. Os evangelhos também nos informam que eles não eram simpáticos ao ministério do seu outro irmão, Jesus. Pois é, vocês lembram daquele episódio que os próprios irmãos de Jesus, o próprio povoado que Jesus cresceu, quis matar ele, gente, pelo amor de Deus. Nem mesmo os seus irmãos criam nele. Isso aí o apóstolo João fala no seu evangelho. João 7:5 vai dizer isso aí. É provável que o episódio de Maria e os irmãos querendo falar com Jesus tenha sido uma tentativa de levá-lo para casa, acreditando que ele pudesse estar fora de si. Lá em Mateus 12:46-50. Que curioso, não? Os irmãos tinham tão pouca simpatia por ele, Jesus, os irmãos de Jesus tinham tão pouca simpatia por ele, que ao precisar cumprir o dever de filho mais velho, pediu que o apóstolo João cuidasse de Maria. Isso está lá em João 19:26-27. Olha só que curioso, pessoal. Ao revelar que o Senhor ressurreto, que o Cristo ressurreto apareceu particularmente a Tiago, isso lá em 1 Coríntios 15:7, ao relatar que Cristo ressurreto apareceu particularmente a Tiago, o Espírito Santo nos informa, pelo apóstolo Paulo, que nosso Senhor sabia que seu meio-irmão precisava de um encontro especial com aquele que fora gerado no mesmo ventre, mas não pelo mesmo Pai. Atos 1:14 declara que os irmãos de Jesus, juntamente com Maria, estavam presentes no cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa do Pai. Isso, como eu falei para vocês, em Atos 2, Atos 1:4 e 2:1. Ok? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, como está escrito aqui em Tiago 1:1, certo? Está lá escrito como? Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Ao colocar-se como servo, observe que até nisso, pessoal, temos que observar. E chamar Jesus Cristo de Senhor, tá? Elohim, né? Tiago testemunha claramente que, graças a Deus, reconheceu que seu irmão mais velho era realmente tudo o que afirmava ser. Ou seja, teve um momento que esse mesmo Tiago, que era irmão de Jesus, que no início criticava Jesus, zoava com Jesus, dizia que não, ele é o filho de Zé com Dona Maria, ele é um cara que depois esse mesmo Tiago que zombava, ele teve um encontro com a divindade de Jesus Cristo. Ele teve um encontro com o verdadeiro Jesus. Por isso ele escreveu, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, pessoal. Muito incrível, não é não? Ele teve um encontro. Será que você teve um encontro com o Jesus, o irmão de Tiago? Ou melhor dizendo, o Deus que Tiago serve? Será que você teve um encontro com ele? Amém, pessoal? Esse foi o tópico 1. Nós avaliamos
quem é este Tiago? Então nós chegamos à conclusão que quem é o autor da carta de Tiago? O irmão de Jesus. Vamos para o tópico 2. Para quem Tiago escreveu? Lembra que eu falei? As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Lembra que Tiago falou isso? Esta carta foi incluída na divisão do Novo Testamento, que ficou conhecida como Epístolas Gerais. Então, pessoal, para vocês terem noção, tá? A carta de Tiago, ela é uma epístola geral. É uma das epístolas gerais. Como assim, Samuel? Me explica. Vamos lá. Pessoal, a Bíblia em si, ela é um livro completo, certo? Ela é um rolo, livro completo, ok? Contudo, essa divisão de livros, capítulos, versículos, isso só foi introduzido na Bíblia para melhorar a leitura dos leitores futuros e memorização. Então, com isso, nós temos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Evangelhos. Temos o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Temos as cartas paulinas, ok? As cartas paulinas. E temos as epístolas gerais. Temos também o livro de Revelação. Temos as outras cartas do apóstolo Pedro, de João, ok? Então, são várias coisas. Então, a carta de Tiago, ela é uma carta das epístolas gerais. Então, Tiago faz parte das epístolas gerais, tá, pessoal? Só para você se situar, certo? E por que se chama epístolas gerais, Samuel? Porque não se dirige a um leitor ou igreja específica. Ok? Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, pode conferir lá no início da carta, no primeiro capítulo, no primeiro versículozinho. A igreja de Roma. Ou quando ele vai escrever aos Colossenses. Saudações aos irmãos de Colossenses. Aos Gálatas, saudações, paz de Cristo. Então, Paulo, diferente de Tiago, ele direciona a igreja, certo? Mas Tiago, tecnicamente, ele não direciona, certo? A alguém específico, certo? Todavia, D.A. Carson, que é um escritor muito renomado dos nossos dias, e outros encontram na carta evidências internas que Tiago a escreveu para um público específico. Vários trechos da carta dizem esses autores dizem que deixa claro que os destinatários eram cristãos judeus com uma maneira natural de mencionar o Antigo Testamento e a referência ao lugar onde os destinatários se reuniam como uma sinagoga. Ou seja, se Tiago, que escreveu a carta de Tiago, cita o Antigo Testamento e cita como locais de reuniões as sinagogas, então essas referências só serão entendidas por judeus. Então, D.A. Carson, ele acredita, como outros autores também acredita, que o público que Tiago escreveu eram para judeus que estavam dispersos, certo? Em todas as nações. Olha só, as 12 tribos. Lembra daquele que eu falei no início do vídeo? As 12 tribos, para as 12 tribos. Olha só que interessante. Após o exílio babilônico, em 538 a.C., as 12 tribos de Israel já não existiam mais fisicamente, mas a expressão era usada para indicar o povo de Deus reunido nos últimos dias. Lembra que eu falei para vocês que eu acredito que o autor da lição, tá? O pastor José Humberto, não tem o conhecimento da divisão das 12 tribos de Israel. Por isso que ele cita isso aqui.
Sendo assim, ele bota entre aspas 12 tribos, é uma expressão simbólica que denota os que são filhos de Deus por causa da fé em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja como o novo povo pactual de Deus. Como eu citei, a Israel espiritual. Certo? O que ele está dizendo aqui? Vamos por partes. O que ele está querendo dizer aqui é que quando Tiago diz as 12 tribos, ele cita esse 12 tribos como povo, como a Israel espiritual. Esse termo Israel espiritual não existia na época. Então Tiago, ele meio que está escrevendo, segundo o autor da lição, para aquelas pessoas, para aqueles judeus que estão dispersos, que creram em Jesus, mas que estão dispersos em todas as nações. Alguns chegam a acreditar que haviam cristãos judeus de cada uma das 12 tribos de Israel entre estes convertidos, embora a comprovação não seja possível. Aí, o texto lá em João 1 e 1, em Tiago 1 e 1, Tiago 1 e 1 diz: as 12 tribos que estão dispersas, que se encontram na dispersão. O que é uma coisa dispersa? Espalhada, não é isso? Vamos avaliar isso. A palavra dispersão, no grego diáspora, era usada para os judeus que viviam fora da Palestina e, por extensão, o local onde viviam. Ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. João 7,35, Tiago 1 e 1 e 1 Pedro 1 e 1. Essa palavra adquiriu um sentido metafórico, caracterizando os cristãos em geral como aqueles que viviam longe de seu verdadeiro lar celestial. Isso é uma citação do D.A. Carson, ok? Alguns estudiosos do Novo Testamento sugerem que o pano de fundo da Epístola de Tiago seja Atos 11, 19. Vamos ver Atos 11, 19. Então, alguns estudiosos e alguns escritores e pessoas que entendem mais do que Samuel, eles entendem que o pano de fundo de Tiago seja Atos, capítulo 11, e o versículo 19. O que diz lá? Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. E é justamente nessa última frasezinha que ele se apega, o autor Tiago, que escreveu a carta aos Tiagos, segundo o entendimento do autor da lição. Ok, pessoal? José Humberto Oliveira. Depois desse capítulo, eu vou deixar o que Samuel entende. Então ele acredita que Tiago escreveu a carta aos judeus justamente a estes judeus que foram dispersos nesse pano de fundo, quando houve aquela perseguição, tá, na igreja de Antioquia, que a igreja foi dividida e os judeus se espalharam por todas as nações, tá? O termo dispersos pertence à mesma raiz de dispersão. É possível harmonizar os leitores de Tiago com esses primeiros cristãos judeus que foram perseguidos em Jerusalém e tiveram que se espalhar pelos lugares mencionados no versículo acima, Atos 11, 19. A carta seria a maneira possível de Tiago pastorear aquele rebanho disperso. Então observem, os judeus são dispersos nas nações e a única maneira que Tiago, o irmão de Jesus, tem para pastorear esses judeus dispersos era escrevendo a epístola de Tiago. Ok? Diáspora. O que é diáspora, pessoal? Enciclopedistas e historiadores abrem espaço em suas obras para a diáspora. Eles a usam para referir-se às colunas judaicas, forçadas ou não, que se estabeleceram em outras partes do mundo fora de Israel. Então, o que seriam as diásporas?
seriam colônias de judeus espalhadas por todo o mundo. Alguns afirmam que, historicamente, a primeira diáspora ocorreu quando os judeus foram exilados para a Babilônia por Nabucodonosor no ano de 586 a.C., mesmo após a libertação. Apenas uma parte dos judeus retornou para Israel. Todavia, a diáspora judaica maior e culturalmente mais rica floresceu em Alexandria, a antiga capital do Egito, onde no primeiro século antes de Cristo, 40% da população era formada de judeus. Tá? Esses são dados históricos das diásporas que ocorreram, das dispersões que ocorreram no passado. Tá, pessoal? São dados históricos. Outra grande diáspora aconteceu no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém pelos romanos, a que Jesus profetizou. A partir desse momento, os judeus se dirigiram a diversos países da Ásia Menor e do sul da Europa, formando comunidades que mantiveram a religião e os hábitos culturais judaicos. Anos mais tarde, outros grupos se estabeleceram no leste europeu. Empurrados pelo islamismo, os judeus do norte da África migraram para as penínsulas ibéricas. Expulsos de lá, no século XV, foram para a Holanda, Países Baixos, Balcãs, Turquia, Palestina e estimulados pela colonização europeia, chegaram aqui, ao continente americano. Então, esses aí são alguns dados, tá? Das diásporas que ocorreram no passado, tá? A dispersão, certo? Então, o entendimento que o autor da lição, que é o pastor José Humberto de Oliveira, tem acerca dessas 12 tribos que se encontram na dispersão, que Tiago cita na carta dele, o entendimento dele é que, o entendimento do autor da lição é que Tiago escreveu essa carta aos judeus dispersos em todas as nações. Agora, judeus de Judá? Não. Judeus convertidos. Essa é a ideia do autor da lição, que inclusive também é o entendimento de D.A. Carson, tá? Como eu citei para vocês. Qual é o meu entendimento? Ao analisar a lição, juntamente com o texto bíblico, eu avalio que a carta que Tiago escreveu é justamente ao povo, a Israel espiritual, que futuramente se espalharia. Agora, que povo é esse, Samuel? Não é somente os judeus, mas também os gentios, que seriam unificados em uma só tribo, chamada 12 tribos de Israel. Fazendo um link com aquele outro estudo que eu dei a vocês lá na igreja, vocês lembram das 12 tribos, como eu citei no início do vídeo? As 12 tribos eram juntas, 12 tribos de Israel. Separadas, 10 tribos se tornaram tribo de Israel. 2 tribos restantes se tornaram Judá. Então, essa tribo que era liderada por Efraim, e essa tribo era liderada por Judá. Essa tribo aqui, de 10 tribos, 10 irmãos, 10 filhos de Jacó, no futuro se separaram e se dividiram no mundo todo e se transformaram nos gentios. E essas 2 outras tribos que sobraram, que é a Benjamim e a de Judá, elas se uniram e se tornaram o que é hoje a nação de Israel, ou seja, os judeus. Então, eu, Samuel, entendo que a carta de Tiago não é somente direcionada aos judeus cristãos espalhados no mundo. Não só se limita nos judeus, mas eu, Samuel, entendo que a carta de Tiago é escrita também àqueles que creriam em Jesus, judeus ou gentios, creriam ambos em Jesus, e eles dois seriam um único povo no futuro, o que é profetizado em todos os profetas.
que nós chamamos hoje como a Israel espiritual, a verdadeira Israel espiritual, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida acerca de todos esses que nós estamos falando, vocês vão notando aí, que depois a gente vai ver como é que a gente faz para tirar as dúvidas, tá? Terceiro e último capítulo, eu acredito o mais importante, tá? O que Tiago pretendia transmitir a seus leitores. Então, observem, qual foi o nosso caminhar da aula de hoje? Nós aprendemos que, número 1, o autor da carta de Tiago foi Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo. Número 2, o povo que Tiago escreveu. Quais foram os leitores que Tiago escreveu? Para quem foi esse povo que Tiago escreveu? Então, as 12 tribos dispersas em todas as nações, conforme Tiago 1:1, tá? Como está aqui no livro de Tiago. E o número 3, o que Tiago pretendia transmitir a seus leitores? E é aqui, pessoal, que é muito importante. Ao pedir de seus leitores, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, Tiago deixa-nos claro que escreveu sua carta para dar conselhos práticos, encorajar aqueles que estavam sofrendo na dispersão, corrigir certas tendências de conduta e confrontar os cristãos com a responsabilidade da vida cristã. Então, pessoal, quando Tiago ele diz em Tiago 1:22, se você puder marcar com um texto bem com a caneta vermelha aí, ou com um lápis de texto, né? Aqueles lápis piloto de texto, se você puder marcar, e marque, pessoal, porque esse versículo é muito interessante. Olha o que ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, porque se vocês fizerem isso, vão enganar a vocês mesmos. Quando Tiago ele fala isso, dá-se a entender que ele se preocupa com a igreja, e ele quer trazer em sua carta atitudes práticas para a vida cristã. E olha que interessante, o autor da lição, o pastor José Alberto Oliveira, ele dividiu a carta de Tiago, ele pegou a carta de Tiago, certo? E destrinchou. Imagina que aqui a minha mão é a carta de Tiago. E ele vai destrinchar a carta de Tiago, ele vai pegar a carta de Tiago e fatiar ela para que nós venhamos ter uma compreensão melhor. E olha só no que esse homem de Deus dividiu, pessoal. Número 1, Deus. É interessante observarmos a doutrina de Deus em Tiago, pois ele o apresenta como? Olha que interessante, pessoal. A carta de Tiago, o primeiro tópico da carta de Tiago é Deus. Olha só como Tiago ele relata Deus: doador de sabedoria, santo, ele mesmo a ninguém tenta, imutável, criador, justo, pai, Deus que escolhe os rejeitados, amigo de Abraão, criador do homem, zeloso, não tolera rivais, doador de graça, irresistente aos soberbos e legislador e juiz. Só esse primeiro bloco citando Deus em toda a carta de Tiago. Observem que isso somente em uma folha e meia da Bíblia. Percebam o que você está perdendo se não ler a carta de Tiago. 2. Um outro bloco que é falado na carta de Tiago é sobre Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo aparece 2 vezes, em Tiago 1:1 e Tiago 2:1. E Senhor, Elohim, né? Adonai, na verdade, e Senhor, que também é Jesus, ocorre 14 vezes em toda a carta. São eles: Tiago 1:7, versículo 12, Tiago 2:1, Tiago 3:9, Tiago 4:10, Tiago, versículo 15, Tiago 5:14, versículo 7, versículo 8, versículo 10, 11, 4 e 15. A preferência por se referir a Jesus como Senhor ensina-nos que o autor quer que seus leitores saibam que Deus, o Deus de Israel, a partir daí, deve ser visto na pessoa de Jesus Cristo
como Senhor. Olha que curioso, pessoal. Incrível, não? Um outro bloco da carta de Tiago é provável que fala da fé e obras. Isso aí é clássico, certo? É um clássico da carta de Tiago. A maioria das pessoas conhece até a carta de Tiago como só falando de fé e obras, mas não é bem aí. Olha só, é provável que a mais importante contribuição desta epístola para a fé evangélica seja a relação fé e obras. Ao usar o termo fé por 12 vezes na carta de Tiago, ele demonstra que a nossa confiança no amor e poder de Deus e o conteúdo doutrinário, ou seja, aquilo em que cremos, define o cristão. Mas se tudo isso não redunda em prática de coisas boas, esta fé está morta. A lição número 8 dessa revista, ela vai falar mais sobre essa questão de fé e obras. Então, no terceiro bloco do livro da carta de Tiago, observem, veja se você consegue compreender. A carta de Tiago é um todo, ok? Mas nós podemos fatiar esse um todo. E fatiamos da seguinte forma. Primeiro ele fala de Deus. Depois ele fala de Jesus Cristo. Depois ele cita a fé e obras, que uma coisa não vive sem a outra. Um quarto bloco é a escatologia. Tiago, ele lembra a seus leitores que, Tiago 5,9, olha o que diz, o juiz está às portas. Este lembrete funciona como uma espécie de motivação para os cristãos viverem de maneira santa e agradável a Deus. E onde é que ele cita tudo isso? Em Tiago 1, 10 a 11, Tiago 2, 12 a 13, Tiago 3, versículo 1, Tiago 5, versículo de 1 a 6, Tiago capítulo 9, Tiago capítulo 12, versículo 12, aliás, desculpa, versículo 9, versículo 12. Mas as recompensas de Deus também fazem parte da escatologia, que são as últimas coisas. E é por isso que temos Tiago capítulo 1, versículo 12, Tiago 2, versículo 5, Tiago 4, versículo 10 e Tiago 5, do 7 a 11. E uma quinta parte que nós podemos dividir a carta de Tiago, que só tem uma folha e meia, nós podemos dividir também no quinto bloco, que é a lei. Nunca, numa carta escrita por um cristão judeu a leitores com iguais raízes raciais, judeus, lembra daquilo que eu falei no capítulo anterior? Pois é. Não poderiam faltar o tema lei. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que, como Tiago é judeu e escreveu apenas aos judeus dispersos nas nações, logo ele tinha que citar a lei. O termo ocorre, a palavra lei, o termo lei, ocorre 7 vezes na epístola. É importante destacar que para Tiago, a lei do Novo Testamento se cumpriu no ensino e na obra de Jesus Cristo. Olha que forte, pessoal. Isso aqui é verdadeiro e eu concordo com ele. Daí, ele usa a expressão lei da liberdade no capítulo 1, versículo 25 e capítulo 2, versículo 12. E o que seria, ao entender de Tiago, a lei da liberdade? Seria a lei de Cristo. E uma última parte que nós podemos dividir a carta de Tiago é questões éticas e práticas da vida cristã. E eu acredito que é aqui que vai morar todo o nosso contexto dessa revista aqui maravilhosa que Deus nos mostrou. Questões éticas e práticas da vida cristã. Pessoal, a carta de Tiago é uma carta incrivelmente incrível e eu não estou sendo redundante, tá? De verdade, pessoal, é uma carta que fala de questões éticas e práticas da vida cristã, pessoal. Claro que nós vamos, em alguns capítulos, nós vamos observar que tem coisas da época, certo? Mas que nós podemos também extrair para os nossos dias atuais. E por isso a minha insistência em falar, leiam, pessoal, não somente a Bíblia, não somente a carta de Tiago, mas leiam a Bíblia, tá? São questões, quais questões que Tiago ele cita no livro dele? São questões como provação, pobreza, riqueza, tentação,
visita órfãos e viúvas, sabedoria, acepção de pessoas, mau uso da língua, mundanismo, soberba, maledicência, omissão na prática do bem, opressão dos ricos, queixas, juramentos, orações e apostasia. Olha só, pessoal, quantos temas nós temos em apenas uma carta e meia. Como é um e-mail aqui nos dedos? Acho que é assim, né? Uma carta e meia, gente. Conclusão, para nós concluirmos, tá? Se precisarmos resumir Tiago, diríamos que ele remove todo o pensamento que a fé pode estar presente em uma vida não transformada. Se você acredita nesta afirmação, então seja bem-vindo a esta série de estudos sobre a carta de Tiago, pois ela é uma carta para a igreja de hoje, pessoal, principalmente as do século 21, tá? E para terminar a lição de hoje, dessa noite, tá? O autor da lição, ele propõe um desafio. Comprometa-se com Deus em ler toda a carta a cada semana, durante este quadrimestre, durante o período de estudo, tá? Então, pessoal, resumindo, na aula de hoje nós aprendemos quem foi o autor da carta de Tiago, qual foi o público-alvo e o que ele quis dizer em sua carta, o que ele pretendia dizer aos seus leitores, ensinar aos seus leitores. Tá, pessoal? Esses 3 tópicos que nós aprendemos hoje, esses 3 tópicos nós podemos aprender ele e aplicar também nos outros estudos dos outros livros da Bíblia. Você pode fazer isso praticamente. Você vai estar ali na sua leitura diária, você se depara com um livro novo. Eu estava lendo João, vou ler o livro de Atos. Quem escreveu o livro de Atos? Qual foi o público? O que ele quis dizer com tudo isso? Então, pessoal, são coisas práticas de um estudioso da Bíblia. Nessa noite eu peço a Deus, eu peço ao Espírito Santo que possa estar transmitindo, tá? Todo o ensinamento da carta de Tiago para vocês. E eu aconselho vocês, a próxima aula vai ser quinta-feira que vem. Nesse período de tempo dá para você ler, dá para você reler, dá para você estudar a carta de Tiago inúmeras vezes, principalmente agora nesse período de quarentena, onde nós temos praticamente todo o tempo do mundo. Então, pessoal, que você possa estar meditando na palavra de Deus, estudando na palavra de Deus, porque conhecimento é poder. Amém? Vamos fazer uma oração? Santo Deus, Pai eterno, nós te louvamos, Deus, porque Tu nos deste, Senhor, esse entendimento da Tua Santa Palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que Tu possas abrir a nossa mente, Deus, nessas aulas que virão. Que Tu possas, Espírito Santo, nos induzir a ler a Tua Santa Palavra e para que nós possamos extrair dela, Senhor, conhecimentos, Deus, práticas saudáveis, Deus, de uma vida cristã. Nós possamos estar unidos e reunidos, Senhor, sempre em comunhão, Pai. Nós não podemos estar agora fisicamente, mas podemos estar espiritualmente. Nos dá saúde, Deus, aumenta a nossa fé em Ti, que nós possamos estar, Senhor, ansiosos, esperando a Tua volta, o Teu retorno. Em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Que Deus possa abençoar você e sua família. E fique em casa, pessoal. Vamos estudar a palavra de Deus. Amém? Fica com Deus. Tchau, tchau.